Entramos no ponto 7 da nossa agenda, petição número 111, pela recuperação e preservação do Forte de São João Batista na Ilha de Santa Maria. Esta petição foi apresentada por Ângela dos Santos Loura, na qualidade de primeira subscritora. Rege esta matéria o artigo 192 do Regimento da Assembleia e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes e são os que habitualmente temos vindo a utilizar. Cada grupo ou representação parlamentar intervém uma única vez por tempo não superior a 10 minutos. Para a apresentação do relatório tem a palavra o seu relator da Comissão dos Assuntos Sociais, o Sr. Deputado João Paulo Ávila. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. A 9 de dezembro de 2016, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição à qual foi atribuído o número 1, intitulada Recuperação e Preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria, que reúne um total de 328 assinaturas, tendo como primeira signatária Ângela dos Santos Loura. Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais para relato e emissão de parecer. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Sociais procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto número 2 do artigo 190 do referido regimento e deliberou admiti-la por unanimidade. Os peticionários pretendem a passagem da titularidade do Forte São João Batista, na Ilha de Santa Maria, para o Governo Regional dos Açores. A classificação do Forte São João Batista como património protegido, à semelhança do que acontece com a zona antiga de Vila do Porto, sob Decreto Legislativo Regional número 2292-A, de 21 de outubro. A garantia de verbas para a recuperação e preservação do Forte São João Batista para fins museológicos, turísticos, bem como campanhas arqueológicas. E para isso apresentam os seguintes argumentos. O Forte São João Batista da Praia Formosa, também denominado como Castelo de São João Batista ou Castelo da Praia, localiza-se na Praia Formosa, na freguesia de Almagreira, concelho de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, nos Açores. Em posição estratégica, sobre este trecho da costa da ilha, constitui-se um forte destinado à defesa deste ancorador contra os ataques de piratas e corsários outrora frequentes nesta região do Oceano Atlântico. As campanhas de prospecção arqueológica desenvolvidas no Forte de São João Batista levantam a possibilidade de este ser a mais antiga estrutura de fortificação no arquipélago, remontando ao século XVI, o que acresce a sua importância como referência na história militar dos Açores. Existe um estudo detalhado para a consolidação do forte e a recuperação do forte, que em ruínas não se encontra classificado ou protegido, estudo este realizado pelo Gabinete da Zona Classificada de Angra do Heroísmo em 1996. O mau tempo que atingiu as ilhas do Grupo Oriental entre 27 e 28 de setembro de 2011 levou à derrocada de parte da antiga estrutura no lado voltado para a Ribeira. Desde então, a população tem assistido à sua degradação cada vez mais acelerada. Dado o seu agravado estado de degradação e tendo em conta o mau tempo que se tem feito sentir nos últimos invernos, existem fortes probabilidades da estrutura existente não resistir ao inverno de 2016. Recentemente, fonte da Secretaria da Educação e Cultura nos Açores afirmou à agência Lusa que esta questão foi apreciada no local pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil e pela Direção Regional da Cultura, mas salvaguardou que o forte é de domínio público e estando na alçada do Governo da República e que o Governo dos Açores tem vindo a manter contactos com os Ministérios da Cultura e da Defesa sobre esta matéria, visando sensibilizar para o estado de degradação daquele património. Foi deliberado proceder à audição da primeira peticionária, a cidadã Ângela dos Santos Loura, do Secretário Regional da Educação e Cultura e da Câmara Municipal de Vila do Porto. Foi ainda deliberado solicitar pareceres por escrito à Universidade dos Açores, à Junta de Freguesia de Almagreira, ao Clube dos Amigos e Defensores do Património Cultural e Natural, ao Instituto Histórico da Ilha Terceira,
ao Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, ao Conselho de Ilha de Santa Maria e ao Dr. Carlos Luís Cruz. A audição da peticionária, bem como do representante da Câmara Municipal de Vila do Porto, ocorreram no dia 28 de março de 2017 e a audição do Secretário Regional de Educação e Cultura aconteceu no dia 24 de novembro de 2017. Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade, emitir o seguinte parecer. Considerando que a presente petição foi subscrita por 328 cidadãos, deve a mesma ser apreciada em plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os efeitos do disposto da linha A do número 1 do artigo 192 do respectivo regimento. A presente petição tem como principal objetivo a recuperação e preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria. Ficou clara a vontade de que o imóvel seja recuperado da melhor forma possível para que haja uma futura utilização do mesmo. Ficaram também claras as posições quer da Câmara Municipal de Vila do Porto, quer do Governo Regional, sobre uma eventual parceria a vários níveis em prol da requalificação do imóvel. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência na matéria. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Sr. Deputado João Vasco Costa tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O Partido Socialista gostaria, em primeiro lugar, de saudar os subscritores desta iniciativa, que representa desde logo um nobre exercício de cidadania participativa, que é sempre de louvar. A relevância do Castelo de São João Batista é inegável. A partir do século XVI, os Açores foram frequentemente alvo de diversos ataques de piratas e corsários, tornando-se imprescindível dotar o arquipélago com um sistema de defesa eficiente. É nesse contexto que é edificado o Forte São João Batista, ou Castelo da Praia, localizado na Praia de Formosa, na freguesia de Almagreira, concelho de Vila do Porto, com o objetivo de proteger a costa sul da Ilha de Santa Maria. Em relação à datação do imóvel, é possível apontar duas fases de edificação. Uma primeira que remonta ao século XVI e uma segunda que data da centúria seguinte. Em relação à primeira, destacam-se as informações recolhidas no âmbito das campanhas arqueológicas, realizadas entre 2008 e 2012, período em que decorreu o projeto de estudo da arquitetura moderna do arquipélago dos Açores, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea da Universidade da Madeira, com o apoio da Direção Regional da Cultura e colaboração da Câmara Municipal de Vila do Porto e da Associação Cultural Maré de Agosto. A segunda fase de edificação foi na sequência de um grave ataque de argelinos a Santa Maria, que em 1616 causou elevados danos humanos e materiais, obrigando a um reforço da defesa ilhense às ordens do rei Filipe III. No entanto, a reestruturação terá sido lenta ao sabor de investimentos possíveis e da magnitude das rivalidades marítimas. A partir do século XVIII, perante a diminuição dos ataques de piratas e corsários a Santa Maria e face às alterações logísticas da estratégia militar europeia, os elementos defensivos do Forte São João Batista foram-se debilitando. O desinvestimento do Castelo da Praia como elemento militar justificou que, em 1921, o imóvel estivesse alugado a um particular por 8 escudos ano, provocando um desgaste crescente. Na década de 1980, década de 80 do século passado, ainda havia elementos de artilharia abandonados junto à praia e o edifício apresentava uma degradação incisiva. Apesar da sua localização costeira ter sido valorizada em 2007, quando o espaço do forte foi utilizado como palco do Festival Maré de Agosto, a verdade é que a fragilidade do imóvel acentuou-se, agravando-se em setembro de 2011, quando o mau tempo que atingiu as ilhas do Grupo Oriental levou à derrocada de parte da antiga estrutura. Perante a progressiva degradação do imóvel, entre finais de 2016 e 2017, o Governo Regional dos Açores solicitou a colaboração do Laboratório Regional de Engenharia Civil para avaliar as condições de segurança do imóvel. Em resultado desse relatório, foram efetuadas intervenções de manutenção de fortificação para acautelar a segurança do bem e das pessoas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo, teve esta petição o indiscutível mérito de clarificar águas relativamente a um dos aspectos mais relevantes que envolvem tudo quanto se possa dizer e pensar sobre o Forte São João Batista, a titularidade da propriedade do mesmo. Tal facto, quer jurídica, quer politicamente, tem toda a importância. Por um lado, põe a nu a negligência do Estado português, proprietário daquele imóvel,
na sua manutenção e preservação ao longo de décadas. Por outro lado, permite exigir do mesmo uma de duas atitudes: ou que proceda à sua efetiva recuperação, ou então que transfira a propriedade do mesmo para quem possa e esteja melhor colocado para, de forma eficaz, efetuar tal recuperação e preservação, por forma a dar-lhe a dignidade que merece. Aqui chegados, o Partido Socialista e o Governo têm assumido uma postura coerente e clara. Quem tem legitimidade jurídica para intervir, seja na manutenção, seja na preservação de qualquer imóvel, é, sem dúvida, o proprietário do mesmo. Convém relembrar, todavia, que o Governo Regional dos Açores, preocupado com a segurança do edifício em causa, solicitou um relatório ao LAREC, a partir do qual realizou a necessária intervenção por forma a que o mesmo não pudesse ruir. Refira-se que o Governo da República está disponível para transferir a propriedade do Forte para a Câmara Municipal de Vila do Porto, à semelhança do que fez ao transferir para a Câmara Municipal da Horta as posições militares dos fortes da Espalamaca e do Monte da Guia. A Câmara Municipal de Vila do Porto tarda em perceber toda a utilidade desta transferência, o que se lamenta, e restará que se posicione ou do lado da solução ou do lado do problema. Na nossa perspectiva, e atento à sucessiva negligência por parte do Estado na preservação e manutenção do Forte São João Batista, o caminho só pode passar pela transferência da titularidade do mesmo para a Câmara Municipal de Vila do Porto, que é quem poderá levar a cabo o desafio de o recuperar, preservar e dar a utilidade que os marienses merecem. Por diversas vezes e publicamente, o Sr. Presidente do Governo Regional assumiu total abertura para eventuais parcerias a celebrar no futuro com a autarquia mariense, por forma a garantir que esta não estará nem nunca se sinta só nesta tarefa. É esta, em nosso entender, a melhor forma de tornar eficaz e execuível tal desidrato. Concluindo, percebendo e concordando com a ideia de recuperar e preservar aquele património de inegável importância para os marienses e, consequentemente, para os Açores, pensamos que a titularidade do Forte São João Batista deve passar diretamente para a esfera da Câmara Municipal de Vila do Porto. Não basta apregoar descentralização, há que assumi-la sem receios, com frontalidade e ambição, disse. Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Parece. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, saudar na pessoa da Sra. Ângela Loura os 328 subscritores da petição Recuperação e Preservação do Forte de São João Batista na Ilha de Santa Maria. É de louvar e elogiar a motivação deste grupo de cidadãos que deram corpo e suscitaram um amplo debate público sobre uma preocupação que há muito une os marienses. O Forte de São João Batista, conhecido localmente como Castelo da Praia, situa-se na Praia Formosa, freguesia de Almagreira, Ilha de Santa Maria. Trata-se de uma pequena fortaleza entre o caminho litoral e o mar. É constituída por uma plataforma abaluartada, parcialmente demorada e ameada, onde, confinando com o caminho público, está implantado um corpo torreado de que restam as paredes resistentes e cujo atual estado de conservação é ruim, conforme consta na ficha de caracterização do Inventário do Património dos Açores, elaborado pelo Instituto Açoriano de Cultura. A importância histórica deste imóvel, que originou a petição em apreciação, ganhou notoriedade a partir da realização de sucessivas campanhas arqueológicas ao Castelo de São João Batista, iniciada em 2008 por iniciativa do arqueólogo Elvio Sousa. Estas campanhas tiveram o apoio do projeto EAMA, Estudo da Arquitetura Moderna do Arquipélago dos Açores, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea da Universidade da Madeira. Estes trabalhos tiveram também o apoio da Direção Regional da Cultura e a colaboração da Câmara Municipal de Vila de Porto e da Associação Cultural Maré de Agosto. Estas escavações permitiram identificar o Castelo de São João Batista como a possível fortificação mais antiga dos Açores. Em agosto de 2010, na segunda campanha, uma equipa mista das Universidades da Madeira e dos Açores permitiu o levantamento tridimensional do forte e a comparação entre a estrutura original e a acrescentada. Estas escavações revelaram que o núcleo inicial, em torre, remonta ao século XVI, numa fase histórica ainda de povoamento da ilha. Posteriormente, talvez em finais de 1500 e início de 1600, e possivelmente por ordenação filipina, foi acrescentada uma muralha defensiva ao forte. Esta característica torna o Forte São João Batista num exemplar de grande interesse para a história do Atlântico. Cientes da importância deste valioso património histórico,
Desde então, a sociedade civil mariense tem-se mobilizado na defesa da sua recuperação e preservação, quer por ação das associações locais de defesa de património e associações culturais, quer por ação dos órgãos políticos, Câmara e Assembleia Municipal. Também o Conselho de Ilha vem reivindicando e alertando para a importância deste assunto, que tem incluído em sucessivos memorandos apresentados ao Governo dos Açores, a quando da visita estatutária a Santa Maria e agora também através desta petição. A titularidade do imóvel tem sido o principal argumento utilizado para o constante adiar da solução, que a cada dia que passa agrava o estado de degradação em que se encontra o Castelo da Praia, sob pena de se tornar impossível a sua reabilitação. A assunção pelo Secretário Regional da Educação e Cultura em 2015 de que o imóvel em questão seria propriedade da região, situação desmentida e corrigida pelo próprio no ano seguinte perante o Conselho de Ilha, justificando que tal informação se deveu, e cito, a um erro de memorando preparado pela Administração Regional, é exemplo bem demonstrativo do empenho que o Governo deposita a propósito deste assunto. Em 2017, de novo na reunião do Governo com o Conselho de Ilha, perante a insistência e chamada de atenção deste órgão para o estado de degradação acelerado em que se encontra o Forte, foi a vez do Sr. Vice-Presidente do Governo anunciar que o referido imóvel deverá passar diretamente do Governo da República para a autarquia. Como se vê, tudo tem servido de argumento, mesmo o mais rebuscado, para adiar a resolução de um problema sem fim à vista. Apesar disso, a Câmara Municipal de Vila de Porto, considerando que a recuperação do imóvel extravasa a competência municipal, está disponível para, em parceria com o Governo Regional, participar na recuperação do mesmo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. São 3 os pontos que constituem o objeto da petição que estamos a apreciar. A passagem da titularidade do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria para o Governo Regional dos Açores, a classificação do Forte São João Batista como património protegido à semelhança do que acontece com a zona antiga de Vila de Porto e a garantia de verbas para a recuperação e preservação do Forte São João Batista para fins museológicos, turísticos, bem como campanhas arqueológicas. Relativamente à primeira pretensão, é nosso entendimento que deverá o Governo dos Açores proceder e envidar todos os esforços para passar a titularidade do imóvel para a propriedade da região, naturalmente facilitada pelo tão apregoado e excelente relacionamento e pela proximidade e privilegiado entendimento entre este Governo da República e o regional. Os peticionários pretendem também a classificação do Forte São João Batista como património protegido. Este é um imóvel único, não só nos Açores, mas também no contexto da arquitetura militar da expansão portuguesa. A proposta de classificação do imóvel é igualmente defendida por diversas entidades cujos pareceres foram entregues à Comissão Parlamentar de Assuntos Sociais a propósito da petição aqui em apreciação. A Universidade dos Açores considerou adequada a proposta de classificação do Forte São João Batista enquanto imóvel de interesse público. O Instituto Histórico da Ilha Terceira defendeu a necessidade de classificar e consolidar todas as estruturas que ainda restam do imóvel. Também o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea afirmou, no seu parecer, que deve ser estabelecido um registro patrimonial de classificação, seguido um projeto de reserva arqueológica de proteção ao abrigo da legislação. Os parceiros apresentados pelas referidas entidades comprovam as vantagens e a necessidade de classificação do Forte São João Batista como imóvel de interesse público. No início de 2017, o Diretor Regional da Cultura revelou a intenção de divulgar, ainda naquele ano, a lista revista e atualizada do património imóvel dos Açores. Em resposta a um requerimento efetuado por esta bancada sobre este assunto, em particular, fomos informados através da Direção Regional da Cultura que a Secretaria Regional de Educação e Cultura estabeleceu uma colaboração com o Instituto Histórico da Ilha Terceira para o levantamento do património militar imóvel da região autónoma dos Açores e que uma eventual classificação como imóvel de interesse público de qualquer das fortificações encontra-se, pois, na dependência do documento final a elaborar por aquele Instituto. Apesar de não ser conhecido até à data o documento em questão, consideramos estarem reunidas todas as condições para que o Governo Regional, no âmbito do processo de atualização do inventário de património imóvel dos Açores, classifique o Forte São João Batista na Praia Formosa como imóvel de interesse público. Deverá também o Governo Regional definir um plano de reabilitação e conservação do imóvel devido ao profundo estado de degradação em que este se encontra. Finalmente,
a garantia de verbas para a recuperação e preservação do Forte. Sensível a este assunto, é bom recordar que o Grupo Parlamentar do PSD, em novembro passado, em sede de discussão do Plano de Orçamento para 2018 neste Parlamento, propôs a criação de uma nova ação com o objetivo de preservar e recuperar o Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria no valor de 100 mil euros, indo assim ao encontro da pretensão da sociedade civil mariense e dos peticionários. A mesma foi chumbada pela maioria socialista nesta Casa. Lamentamos que o PS em Santa Maria, através do seu deputado João Vasco Costa, considere que, e cito, a oposição tenta iludir os cidadãos, propondo como solução para o Forte São João Batista uma verba, desvalorizando assim a afirmação da nossa autonomia, que nos permite reivindicar a quem de direito, neste caso ao Governo da República, que assuma as suas responsabilidades neste processo. Fim de citação. É caso para dizermos que o Governo e a maioria que o suporta neste Parlamento se entendam e que, por sua iniciativa ou exigindo responsabilidades à República, encontrem as soluções que satisfaçam a pretensão deste grupo de cidadãos. Estamos aqui, como sempre o afirmamos, convictamente, para servir os açorianos. Apelamos, por isso, à sensibilidade e ao empenho do Governo, bastante para tal vontade política e respeito pelos açorianos e, neste caso, pelos marienses, disse. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra. Senhora Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, caros colegas, Senhora Presidente, apenas para solicitar a Vossa Excelência uma clarificação, porque quem virá a ler os diários das sessões e eventualmente esteja a ver e a ouvir este debate não possa ficar um pouco confundido. Queria apenas pedir-lhe que clarificasse se o Governo pode participar no debate no âmbito de uma petição. Muito obrigado. Porque foi visado várias vezes e interpelado várias vezes na intervenção que acabou de acontecer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário. De facto, o nosso artigo 192 não prevê nem permite a participação do Governo na figura da petição. Pergunto agora se há inscrições. Sr. Deputado Rui Martins tem a palavra. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, primeiramente pretendo saudar os peticionários, em particular a Sra. Ângela de Santos Loura, enquanto primeira subscritora desta petição, pois iniciativas como esta são um importante contributo para a aproximação dos eleitores dos seus representantes eleitos, num direito que também está consagrado no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Relativamente ao objeto da petição, que é em prol da recuperação e preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria, o grupo parlamentar do CDS revê-se neste objetivo, salientando a importância da recuperação e preservação do património, subscrevendo assim as pretensões dos peticionários. Ficou claro nas audições de que é de superior interesse dos marienses a passagem da tutela deste património para a região, seja ela propriedade do Governo Regional ou do próprio município, porque o que é verdadeiramente importante é a possibilidade de intervir neste património, recuperando, valorizando e colocando ao dispor dos marienses e de quem os visita. Assim, esperamos que este tenha sido o primeiro passo para, de uma vez por todas, se dar início ao processo de passagem da propriedade da República para a região e, posteriormente, se poder recuperar este importante marco da nossa história comum. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. É mais do que justo começar por saudar, em nome do Bloco de Esquerda, os mais de 300 peticionários e peticionárias que aderiram a esta ação cívica, a esta intervenção cívica, no sentido de manifestar a sua preocupação pela salvaguarda, pela recuperação e pela manutenção do nosso património cultural, património que conta a história dos Açores e, portanto, e de cada uma das suas ilhas e, portanto, conta no fundo a história do nosso país e que, no caso em apreço, se materializa no sentido de solicitar a esta Câmara que se pronuncie sobre a necessidade, diria mesmo a urgência, da recuperação e da preservação do Forte São João Batista, Castelo da Praia, na ilha de Santa Maria. Feita esta justa saudação, dizer, a propósito, que é uma pena que o Governo Regional, de facto, de acordo com o nosso regimento, não possa intervir
na discussão das petições que vêm a este Parlamento. Pelo que, desde já, posso adiantar que o Bloco de Esquerda proporá, na nossa ainda eterna adiada revisão do Estatuto, que o Governo Regional possa intervir e participar no debate das petições. Deve fazê-lo até no sentido de prestar esclarecimentos que, de outra maneira, ficarão por prestar. E é o caso, senhoras e senhores deputados, no que concerne a esta petição. E porquê é que é o caso? Porque há uma conclusão inevitável. Primeiro, ou várias. Primeira, esta petição entrou na nossa casa em dezembro de 2016. Quando entrou já dizia que a situação física deste forte era bastante periclitante. Passou mais de um ano, senhoras e senhores deputados. E, portanto, se há um ano atrás, se nada fosse feito, a região corria o risco, e a Ilha de Santa Maria em concreto corria o risco, de perder um bocado, um pedaço do seu património cultural, histórico, absolutamente significativo, não só para a ilha, mas para a região e para o país. Passado mais de um ano, nós já não corremos este risco. Quer dizer, nós nem sabemos se no dia em que for tomada uma decisão ainda existe alguma coisa para recuperar. E isto só pode ser lamentável a todos os títulos. Sobretudo quando é possível, não sei se será completamente justo, é uma pena, mais uma vez, que o Governo Regional não se possa pronunciar, mas é pacífico concluir, das várias intervenções que já ouvimos acerca desta petição, que há um braço de ferro entre várias entidades. Há um braço de ferro, desde logo, entre o Governo Regional e o Governo da República, porque o Governo da República, há muito tempo, pelos vistos há mais de 10 anos, que tem sido sensibilizado pelo Governo Regional, no sentido de que a propriedade deste imóvel passe para a região. É isso que consta do relatório da Comissão, que li com atenção. 12 anos, mais de 12 anos. Portanto, há aqui um braço de ferro que não está resolvido. Depois há um braço de ferro entre o Governo Regional e o Presidente da Câmara de Vila do Porto, no sentido de perceber quem é que fica com o menino nos braços. Se é a Câmara ou se é, afinal, o Governo Regional. E este braço de ferro também não está resolvido. Aliás, no mesmo relatório, o Sr. Vice-Presidente, quando foi chamado a pronunciar-se, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, quando foi chamado a pronunciar-se sobre esta matéria, disse o seguinte, em relação às conversações entre o Governo Regional e a Câmara, elas duram há 12 anos, com sucessivas reivindicações sobre a recuperação do imóvel. E a própria Câmara Municipal informou que tem tido vários contactos com o Governo Regional, realçando que a recuperação do imóvel extravasa a competência municipal, mas mostrando que mantém um interesse em participar na recuperação do mesmo. Portanto, braços de ferro existem. Que há um imóvel a morrer aos bocadinhos, também é verdade. Que há, felizmente, na nossa região, variadíssimos, centenas de cidadãos e de cidadãs preocupados com o que esta perca significa de lesão à memória histórica desta região e deste país, também há. Então a pergunta é esta: o que é que falta? O que é que falta para esta situação que os peticionários trazem a esta casa ter alguma luz ao fundo do túnel? Fica a pergunta, o Governo não pode responder, mas talvez numa outra oportunidade. Obrigada, Sra. Deputada.